livro de Jó. Ainda estamos no comecinho da nossa caminhada. Fizemos uma introdução histórica, teológica sobre a pessoa de Jó. Começamos a ver o testemunho que Deus trouxe a respeito de Jó. Também as falas do inimigo a respeito da vida de Jó. E nós vamos encerrar esse pequeno momento, inicial aqui dessa conversa sobrenatural, dessa conversa celestial. Vamos pegar aqui do capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 6 ao 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado porque chegamos aqui em paz e segurança. Obrigado pelo dia de trabalho, de afazeres, aqueles que trabalharam nas empresas, que prestam serviços, aqueles que atendem pessoas, aqueles, ó Deus, que trabalham em casa, aqueles, ó Deus, que exercem qualquer atividade, e nós te louvamos, porque sim, foi um dia nas tuas mãos, para alguns mais difíceis, com mais embates, mas o Senhor tem preservado as nossas vidas, tem preservado a nossa fé, e nós te louvamos por isso. Te louvamos porque as portas da tua casa continuam abertas, pela liberdade de culto que nós temos, pela tua palavra que chega a nós, na nossa língua materna. Senhor, temos muitos motivos para te louvar, e queremos fazer isso, ó Deus. Queremos fazer isso na nossa mente, no nosso coração. Queremos fazer isso de forma audível, queremos declarar, queremos falar, para que as pessoas ouçam, para que o mundo dos homens, para que o mundo do espiritual ouçam, ó Deus, das tuas obras, das tuas maravilhas nas nossas vidas. Queremos dar testemunho de ti. Ó Deus, fala conosco através da vida de Jó, fala conosco através deste recorte que nós escolhemos para meditar nessa noite. Que o Senhor continue a nos abençoar, a nos fortalecer. Ó Deus, obrigado pela vida desses que estão aqui presentes, que saem das suas casas, vêm direto do seu local de trabalho, uma noite um pouco mais difícil, de frio, de chuva, por aqueles que estarão acompanhando, ó Deus, em real time nas suas casas, aqueles que assistirão depois, que a tua bênção de maneira estendida chegue em todos os lares. Nós oramos gratos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente viu nos primeiros versículos, ainda estamos dentro do primeiro capítulo, que o texto começa com a narração da declaração do tipo de pessoa que era Jó. Nós vimos logo nos primeiros versículos que o narrador, a gente não sabe quem é o autor desse livro, tem gente que entende que seria até Moisés, um dos personagens que teria escrito essa história, porque Jó vem bem antes de todos esses personagens, e o narrador vai dizer que havia um homem na terra, e diz que esse homem era íntegro, reto, temia Deus e que se desviava do mal. Há uma narração humana. Então as pessoas conheciam Jó por ser um homem íntegro. Jó era conhecido por ser um homem temente a Deus.
Depois nós vamos ter o próprio Deus falando. Agora é Deus chamando o diabo para uma conversa, e Deus vai dizer assim: vem cá, já que você está toda a vida aí perturbando a vida dos outros, dá um pouco de sossego para os meus servos, e vem cá um instante, deixa eu te apresentar o meu servo Jó. Olha o destaque, o Senhor diz: você reparou no meu servo Jó? É um destaque muito interessante. O Deus eterno, o Deus criador. Eu não sei se os irmãos têm esse tipo de coisa em casa. Tem muita, eu particularmente tenho e gosto de você ter um aparador, você ter uma prateleira com fotos de família, de casamento, de filhos. Quem que gosta desse tipo de coisa? De ter um destaque? Boa parte dos irmãos aí. Tem gente que coloca algum diploma, tem gente que coloca medalhas, troféus, a pessoa de repente é esportista, alguma coisa assim, coloca o destaque, aquilo dali é importante. E quando as pessoas entram na tua casa, elas vão ver, e às vezes você mesmo convida: olha, dá uma olhada, isso aqui é a foto do meu casamento, é a foto dos 15 anos do meu filho, dos 10 anos, tal. Você dá o destaque: vem cá e vê algo que é importante para mim. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus chama o diabo para uma conversa e diz assim: olha, entra aqui no meu espaço, entra aqui no meu ambiente, eu estou te dando essa liberdade, essa abertura, e eu quero que você veja alguma coisa que me traz muita alegria, alguma coisa que me traz muita felicidade. Eu quero que você veja o meu destaque, o que está na minha prateleira. E o que estava na prateleira de Deus era uma foto de Jó, um homem justo, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Mas vamos ser sinceros, Deus é aquele que sonda e conhece os nossos interiores, o nosso coração. A gente está falando de uma relação muito íntima. Davi vai dizer que o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso interior. E somente Deus sonda e conhece o nosso interior. A sociedade, os de fora, eles vão ser impactados não pelo que está dentro do nosso coração, mas eles vão ser impactados pelo que eles veem de nós, pelo que eles ouvem dos nossos lábios, pelo que eles sentem das nossas reações diante de tudo aquilo que nós vivemos, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. Nesse momento, o mundo espiritual age também. O diabo vê oportunidade, o diabo vê brechas. Você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade. É aquele momento que o diabo vai lançar situações para que você desvie o teu olhar de Cristo, para que você diminua e esmoreça a sua fé, para que você murmure. Não é isso? Não foi assim que disse Deus: de nenhuma árvore você deve comer? Um momento de dúvida de Eva, e o diabo já se aproveita para aumentar a dúvida e trazer uma intriga entre Eva, entre Adão e o próprio Criador. Diante das situações, o mundo espiritual é real, que foi o nosso último estudo, e o nosso adversário procura interferir nas nossas rotinas, na nossa alegria, na nossa paz, procura interferir na nossa fé, para que nós tiremos o olhar da palavra, da promessa, da volta de Jesus. Tudo isso aconteceu com Jó. Tudo isso aconteceu com Jó. O que acontece na minha vida e na sua. Só que tem um grande destaque: nada mudou no interior de Jó. Tudo mudou no seu exterior. Eu vou repetir, tem algo para nós observarmos. Nada mudou no interior de Jó. Jó continua sendo um homem justo, reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Mas tudo ao seu redor mudou. Quando acontecem as coisas nas nossas vidas, a doença, minha, sua, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, como tem sido a nossa reação? Pelo que nós somos conhecidos quando nós estamos em paz, em alegria, harmonia, com emprego, com as condições de pagar as nossas contas mensalmente? Como nós somos reconhecidos quando nós estamos com
com as contas atrasadas, com o boleto chegando, com os clientes faltando, com o emprego que não vem, com a doença nossa, do nosso cônjuge, o diagnóstico ruim. Como tem sido a nossa reação? Jó era conhecido, e Jó foi reconhecido como um homem justo, temente a Deus e que se aparta do mal. Algumas maneiras de nós sermos reconhecidos como crentes em Cristo Jesus, em tempos de luta, em tempos de dor e tempos de tragédia. Passa aí uma, por gentileza. Talvez uma das mais simples e também das mais profundas maneiras da gente ser reconhecido é nós demonstrando gratidão. Você é grato? Você é grato pelo que Deus tem sido e feito na sua vida? Você é grato a Deus no momento da luta, no momento da dor? Nós não chegamos ainda, mas mais adiante, Jó vai dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E você sabe em que contexto que Jó disse isso? No meio de toda a tragédia. Jó era reconhecido pelo diabo. Satanás reconhecia que Jó era um homem abençoado, era um homem guardado por Deus, era um homem que tinha todos os motivos para ser grato. E sim, Jó era grato ao Senhor. Quando Deus pergunta a respeito se Satanás conhecia, tinha observado a Jó, o diabo responde o seguinte: respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será que Jó não tem motivos para louvar o Senhor? E eu? E você? Será que não temos motivos para sermos gratos ao Senhor? O Salmo de número 126, podemos ler juntos? Podemos? Então se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos. É interessante nesse texto, em primeiro lugar o texto de Jó, que Jó reconhece, ou melhor, que Satanás reconhece que Jó era cuidado, que Jó era abençoado, que Jó era guardado por Deus. Satanás via na vida de Jó a boa mão do Senhor. Realmente, Jó tem tudo. Jó é um homem feliz, Jó é um homem alegre, Jó é um homem festivo, Jó é um homem abençoado, porque o Senhor está na vida dele. Olha que coisa fantástica. O diabo tenta transformar a bênção de Deus em algo mesquinho. O Senhor cercou a vida dele. Mas antes de Jó ter camelos, bois, vacas, terras, Jó tinha algo mais precioso. Jó era cercado pela presença de Deus. A declaração de Satanás, apesar de ter um intento maligno, ela registra um fato inegável, que o Senhor tem cuidado de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? De fato, e nós temos reconhecido a boa mão do Senhor nas nossas vidas. Quando nós olhamos esse texto do Salmo de número 126, e é um texto de romaria, é um texto de quando o povo está voltando do cativeiro, eles estão voltando. Primeiro teve a turma que voltou, e nós estudamos isso na sequência, no livro de Esdras, uma turma que voltou com Josué e Zorobabel, uma segunda turma que voltou com Esdras, mais de 50, 80 mil pessoas, e eles saindo mais de 1000 quilômetros, e quando eles estão passando, as pessoas sabiam da história, que há uma geração atrás, a terra tinha sido invadida, a terra tinha sido destruída, pessoas tinham sido mortas, o templo do Senhor tinha sido completamente destruído, e agora eles estão vendo, o povo está voltando com madeira, o povo está voltando com ouro, o povo está voltando com bronze, com prata, todos os utensílios da casa de Deus foram devolvidos, eles estão voltando com a autoridade do rei Ciro, e o povo vai olhando e dizendo: nossa, que povo abençoado, veja, olha para a vida deles,
No passado, há 80 anos atrás, aconteceu isso, isso e isso. Mas esse tempo passou, o Deus deles restaurou a alegria deles. O Deus deles restaurou a sorte deles. Olhem para eles, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que testemunho fantástico, querido. E ao mesmo tempo, vergonhoso. Porque a ordem dos fatores aqui interessa muito. Quem primeiro declarou os feitos de Deus na vida de Israel foram os de fora. O texto vai dizer que os de fora diziam, entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E nesse momento parece que deu um estalo. Poxa, é verdade. É verdade. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Talvez eu e você precise parar na frente de um jornal de televisão para ver o que está acontecendo em alguns países, em algumas localidades, para a gente louvar a Deus pelo nosso país. Talvez você entre na pilhação das notícias ruins, dos políticos que ficam se alfinetando, um falando mal do governo atual, outro falando mal do governo anterior, para dizer que o nosso país não presta, para dizer que o nosso país é isso, para dizer que o nosso povo é aquilo. Mas se você parar para pensar, as nações que estão vivendo debaixo de catástrofes, de tsunamis, de terremotos, de vulcões, de furacões, aquelas que estão vivendo debaixo de secas terríveis, intermináveis, as que estão com guerras constantes. Temos problemas no nosso país? Sim, temos. Mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós precisamos glorificar a Deus também pelo país que nós vivemos. Você já louvou a Deus por ter nascido no Brasil, por viver no Brasil, por viver num país que, com todas as suas dificuldades, nós ainda temos a nossa liberdade de culto. Esses dias saiu um número atualizado de Missões Portas Abertas, de 52 mil pessoas cristãs que morreram apenas na Nigéria, um único local. E lembrando que esses números são sempre para baixo. Se a gente for no detalhe do detalhe, tem muito povo de Deus sendo perseguido. A nossa igreja está com as portas abertas, todos os cultos, domingo, segunda, terça, quarta, a gente tem gente se dedicando aqui no louvor e adoração, com alegria, com qualidade. Nós temos gente cuidando da limpeza, nós temos pessoas cuidando da imagem, do som. Todos os cultos tem alguém preparado, trazendo a palavra de Deus. A gente precisa ser grato ao Senhor. A gente precisa louvar a Deus. A gente não precisa que outras pessoas venham de fora e venham de países sofridos, inclusive do nosso entorno aqui, da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, e cheguem no Brasil para dizer, olha, vocês estão reclamando de barriga cheia, porque lá no nosso país, que é aqui do lado, a gente está passando por isso, por isso e por isso. Querido, seja grato ao Senhor. Tenha palavras de gratidão. Muitas coisas na vida de Jó incomodavam o diabo. Muitas coisas na vida de Jó incomodavam Satanás, para que Satanás intentasse contra a vida dele. Muitas coisas na vida de Jó agradavam a Deus. Entre essas muitas coisas que incomodavam o diabo e que agradavam a Deus, uma delas, não tenha dúvida, que incomoda o diabo e que agrada a Deus, é que nós tenhamos lábios gratos ao Senhor, que nós declaremos os feitos de Deus nas nossas vidas. Tem um motivo para agradecer a Deus, meu irmão? Então diga, qual é o motivo? Pelo que você é grato? Pela saúde. Pelo que você é grato, Vado? Pela paciência da esposa, quer dizer pelo quê? A paciência ajuda. Quantos anos já, Vado? Somando tudo? 17 anos, glória a Deus pela vida de vocês. Cadê a Alice? Então tá bom, manda um beijinho para ela. Pelo que a gente é grato, Evandro? O que você pode ser grato a Deus? Pela família, né? Glória a Deus. Apesar que o filho não quer vir na mesma classe de integração com você, eu vi aquela fama, mas tudo bem, ele quer estar com os adoles com ele, tá perdoado. Pelo que você é grato, Luquinhas? Pela vida, glória a Deus. E aí, Juninho?
Pelo quê? Pela família, pela vida. E aí, bexiguinha? Pela família. Quem está? O Miguel e quem mais? O Zelo, pelo que vocês são gratos? Salvação. Pela família. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Louve ao Senhor. Mas mais do que louvar no seu coração, talvez eu e você sejamos gratos no nosso coração, mas o desafio aqui é nós externalizarmos, é nós falarmos, é nós impactarmos. Você não pode ecoar com os murmuradores, você não pode fazer coro com os fofoqueiros, com os maledicentes, com aquele que só reclama. Vez por outra, inclusive, você tem que dar um basta. Se você tem dentro da sua família, da sua casa, uma pessoa que só murmura, dê um basta em nome de Jesus. Se for seu pai e tua mãe, respeitosamente, você vai dizer: pai, mãe, pera lá, segura a onda aí, Deus tem sido bondoso, Deus tem cuidado de nós, Deus tem aberto as oportunidades, Deus tem feito isso. Ah, mas a vida está difícil, sim, mas o Senhor jamais nos deixou. E a gente precisa trazer de volta essas falas de gratidão, porque não tenham dúvidas que elas agradam ao Senhor e que incomodam as trevas. Mais uma vez, é interessante que precisou aqui nessa história, para que os de fora primeiro declarassem, para que o povo de Deus, Israel, se manifestasse. Paulo exorta a igreja do Novo Testamento: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Que nós sejamos gratos. Coloque aí para a gente, por gentileza, Deuteronômio 8, de 12 a 16. Deus faz um alerta que serve para o povo no passado e serve para mim e para você no presente. Como nós somos ingratos. Como nós somos ingratos com os nossos pais. Como nós somos ingratos com nossos professores. Somos ingratos às vezes com alguém que nos abriu uma oportunidade de trabalho, de crescimento. Ingratos com os líderes espirituais. Ingratos com os nossos cônjuges. Como nós somos ingratos. E nós precisamos resgatar esse princípio valoroso da gratidão. Deuteronômio 8, de 12 a 16. Põe lá para a gente. Presta atenção. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado, seu rebanho, aumentar sua prata, seu ouro, ser abundante, tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água, que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Segue aí, 17, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se, quanta gente que vem para a igreja arrebentado, com problema no casamento, com problema no álcool, com problema financeiro, com problema com os filhos, e se rende, passa um período e chora, envolve os irmãos, e jejum, isso, aquilo. E quando a vida começa a andar minimamente, as pessoas fazem o quê? Somem. Talvez a gente não tenha percebido, mas nós somos muitos ingratos. Temos o povo de Deus como um todo, incluindo eu, incluindo você. Nós somos muito ingratos. Nós somos propensos à soberba, à vaidade, à autossuficiência. Eu que fiz, eu que trabalhei, eu que corri atrás, eu que me dediquei, eu que estudei, eu isso, eu aquilo. Ai de Deus se não fosse eu, né? Queridos, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, quando o inimigo se levantou contra nós, a nossa alma, há muito tempo, já teria sido destruída. O Salmo de número 124 faz essa alusão.
Neemias, na reconstrução do templo que nós vimos alguns meses atrás, a turma de Esdras, eles quando foram libertos por a figura de algum ser humano. Ciro assinou o decreto, o rei Assuero liberou Neemias, o rei Xerxes está lá no relacionamento, todos os reis ali persas, desse período de Esdras, Neemias e Ester, assinaram leis, autorizaram o povo a retornar, tiraram a escravidão das costas, o povo voltou com madeira, voltou com ouro, com prata, com bronze. Quando chega na geração de Neemias, também teve ofertas dos nobres, dos magistrados, dos ricos. O segundo templo foi reconstruído, os muros foram levantados, deu trabalho, tinham que trabalhar de dia e de noite, tinham que trabalhar com a pá de colher de pedreiro numa mão, a espada e o escudo na outra, deu muito trabalho. Mas Neemias reconhece a boa mão do Senhor. Neemias 2, versículo 18, diz o seguinte: e lhes declarei como a bondosa mão do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. O rei assinou o decreto, foi o rei. O rei deu madeira, pedras, ouro, devolveu os utensílios do templo, sim, mas Neemias acredita isso a quem? A bondosa mão do Senhor. Se não fora o Senhor. Queridos, gente ingrata, gente mesquinha, gente avarenta, gente que não ajuda, não estende a mão, que não oferta. Não, mas eu corri atrás. Na minha época, se eu não fizesse, que o outro irmão, que aquela família, que corra atrás também. Deus ajuda quem cedo madruga. Você arruma até uns versículos que nunca apareceu na Bíblia, né? Mas você coloca, está lá em você mesmo, no capítulo 3, versículo 5, né? E você começa a criar coisas. A ingratidão adoece. A avareza, ela traz câncer no corpo, na alma. O mesquinho, o ganancioso, o avarento, pode até viver cheios de bens, mas vai vivendo um vazio existencial. Nós precisamos crer, queridos, que Deus de fato tem cuidado de nós. Confiar, depender e ser grato a Deus traz saúde. Uma pessoa que fala, uma pessoa que agradece, uma pessoa grata pelas pequenas e pelas grandes coisas, isso gera saúde para o corpo. Quem declara isso é o sábio Salomão em Provérbios, capítulo 3. Põe para a gente de 5 a 9. Livro de Provérbios, capítulo 3, de 5 a 9, vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja sábio a você mesmo. Quem é sábio a si próprio é tolo. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Eu trabalhei, mas foi a boa mão do Senhor. Eu estudei para esse concurso, mas foi a boa mão do Senhor. Eu me preparei para esse evento, mas foi a boa mão do Senhor. Eu corri atrás desses clientes, mas foi a boa mão do Senhor. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. De que mal? Deste mal da ganância, deste mal da vaidade, deste mal da soberba. Sabe por quê? Isso será como um remédio para o seu corpo. Tem gente que é doente por causa de ganância. Tem gente que é doente porque é mesquinha. Tem gente que é doente porque é avarenta. Tem gente que é doente porque é ingrata. Não seja tolo aos seus próprios olhos. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Jó era um homem abençoado. Jó era um homem cercado pelas bênçãos de Deus. E sabe quem disse isso? O próprio diabo. O diabo reconheceu. Não que o Jó era rico porque tinha ovelhas, gados, bodes, etc. Ele reconheceu que Jó era rico porque ele era cercado da presença de Deus.
Jó era abençoado. E o Satanás pergunta: é sem motivo? Não, é com motivos. E nós também somos abençoados e temos motivos, sim ou não? Temos motivos para nos alegrarmos, nos sentirmos felizes e realizados. E o maior motivo de todos eles é que Jesus deu a sua vida para nos salvar. E o maior motivo de todos eles é que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Jó era conhecido no mundo dos homens por ser uma pessoa abençoada, rica, e era reconhecido no mundo espiritual porque ele era cheio da presença de Deus. Passa mais uma aí. Jó era conhecido e ficou reconhecido também pelo seu brilho, pelo brilho da presença de Deus na sua vida. O texto vai dizer lá de Jó: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? E eu fico aqui imaginando uma cerca, um muro completamente fechado da presença de Deus. Jesus se despedindo de Jerusalém, caminhando para o Calvário, na sua última semana de vida humana, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e persegue aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar todos vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos. Para quê, querido? Para proteger, para esconder cada um de nós debaixo das asas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas vocês não quiseram. Jó quis ser protegido pelo Senhor. Jó quis estar dentro do cercadinho do Senhor. E se Jó está guardado pelas mãos de Deus, o diabo não tem domínio sobre a vida de Jó. Você crê nisso? Mais uma vez, o bom testemunho de Jó é que era um homem justo, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Esse testemunho é dado pelo narrador, é um testemunho humano, mas é dado também pelo próprio Deus nessa conversa sobrenatural. Contudo, Jó era reconhecido por suas ações de misericórdia. A gente vai ver isso adiante. Os amigos de Jó vão dizer que Jó era bondoso, que Jó cuidou da viúva, que Jó cuidou do órfão. Os amigos de Jó reconhecem isso. Jó era reconhecido como alguém que era cuidado, guardado, protegido, abençoado pelo Senhor. Jó era visto como alguém que estava dentro da proteção do Deus eterno. O anjo do Senhor que acampa de fato e de direito ao nosso redor. Por que Deus precisou chamar Satanás? O texto diz que num momento especial, em que os anjos do Senhor vieram à presença de Deus para prestar culto, para adorar, para de repente dizer do serviço que tinha feito, porque os anjos são servos de Deus. Deus de repente tinha dado atividade a esses anjos. Eles voltaram para dizer: Senhor, está aqui, nós cumprimos a tarefa, fizemos o que o Senhor mandou. Naquele meio Satanás estava, e Deus precisou chamar Satanás para perto, para que Satanás visse Jó. Por quê? Me ajudem? Vem cá, chega aqui pertinho. Você viu isso daqui? Ó? Você viu isso daqui? Por que Deus precisou chamar Satanás para perto? Porque da posição que Jó estava, guardado e protegido, não é que Satanás não podia tocar em Jó, Satanás nem o via, nem enxergava, porque ele estava guardado. Não é verdade que o Senhor cercou ele? Não é verdade que ele está debaixo da tua bênção, da tua graça, da tua proteção? Não é verdade que eu não posso chegar perto dele? Sim, é verdade. Nós estamos guardados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos protegidos pelo Deus eterno. Se de fato, Cristo Jesus é Senhor das nossas decisões, é Senhor das nossas vidas. Deus apresentou Jó a Satanás e declarou o caráter santo, separado, que Jó tinha de todas as coisas. Quando o diabo foi olhar, mirar, cirandar com a vida de Jó, o diabo não viu Jó,
Porque Jó estava cercado. É interessante, querido, que no mundo espiritual, o diabo não pode tocar nas nossas vidas. E na verdade, quando nós estamos guardados pelo Senhor, o diabo não pode nem nos ver, porque nós estamos escondidos atrás da cruz de Cristo Jesus. Coloque aí para a gente, livro de Atos, capítulo 19, a partir do versículo 12, melhor, 13, pode ser do 13. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Jó estava cercado pela bênção de Deus. Por que Jó estava cercado da presença de Deus? Porque ele era um homem justo, reto, temente a Deus, e que se apartava do mal. E existe um lugar em que nós nos encontramos, chamado centro da vontade de Deus. Quando eu e você nos colocamos neste lugar, no centro da vontade de Deus, o diabo não pode tocar nas nossas vidas. É um lugar que está aberto. A palavra de Deus vai dizer que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não é Deus que nos coloca neste lugar. Deus abre a porta e nos convida: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pensando nessa fala de Jó, a gente pode incrementar: e eu vos protegerei. Eu vou colocar vocês no meu cercado. Eu vou colocar vocês na minha propriedade. E na minha propriedade ninguém invade. Propriedade de Deus não é terra improdutiva. Propriedade de Deus sempre produz frutos de vida, de paz e alegria. E Jó estava neste local, no centro da vontade de Deus. Olha esse episódio no Novo Testamento. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Se eram filhos do sumo sacerdote, viveram na rotina sacerdotal, viveram na rotina do templo, participavam dos sacrifícios, participavam do incenso, participavam do pão da proposição, participavam de todas as festas e liturgias religiosas, conheciam tudo da religião. Se fosse colocado no nosso tempo presente, a gente poderia dizer que são crentes, membros de igreja, gente batizada, gente que participa de rotina, gente que dá dízimo e oferta, gente que canta, gente que lidera, gente que prega, gente que conhece tudo da fé cristã, mas que não tem autoridade no mundo espiritual. E o texto vai dizer que o Espírito respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? No mundo espiritual eles não eram conhecidos. No mundo dos homens eram conhecidos, eram religiosos, guardavam o sábado, cumpriam o rito da lei, sacrificavam, acendiam incenso, guardavam os dias santos, as festas solenes, cumpriam todo o beabá, como muito crente dentro de igreja, desce de outras, que aos olhos da humanidade, da sociedade, são crentes, são evangélicos. Quando sai o censo da fé brasileira, vão dizer que são 66 milhões de evangélicos no Brasil. Gente que está dentro das igrejas, que participa das atividades religiosas. Mas e no mundo espiritual? E no mundo espiritual? No momento que eles invocaram o nome de Jesus, o capeta estava com o seu aplicativo aberto. É o Google do inferno, deixa eu ver. Aí ele deu um clique lá no Google do inferno, Jesus. Aí apareceu um alerta: foge, corre, some daí. Aí ele colocou lá de novo: pesquisar, Paulo de Tarso. Esse vai dar ruim também. Aí colocou o nome dos 7. Como que é o nome dos 7 anões lá? Para a gente não citar nome de ninguém aqui, né? O Dungo, Zangado, Soneca, tem vários, né? Dentro da igreja tem vários, né? Tem vários. Soneca, o Atim, né? Quem mais? Não. Mas ele colocou no Google, lá no aplicativo do inferno: deixa eu ver quem são vocês.
colocou os 7 nomes e não apareceu nada. Não tem patente, não tem autoridade. Eu sei quem é Jesus, conheço. Eu sei quem é Paulo. Paulo é frequentador assíduo do campo de batalha. Mas e vocês? Nunca vi na vida, aqui no campo de batalha, nunca vi na vida, na batalha espiritual. Quem são vocês? E o texto diz que o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, os 7, né? E de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Tomaram um piau e saíram até sem roupa. Não apenas envergonhados porque estavam despidos, mas envergonhados porque foram desmascarados no mundo espiritual. Vida religiosa sem autoridade, irmão. Jó não era religioso. Inclusive, Jó vem antes da religião judaica. Vem antes das festas, do sábado. Jó está antes de tudo isso. E Jó era conhecido pelo diabo como um homem justo, temente a Deus e que se aparta do mal. E Satanás diz o motivo: porque Jó estava no centro da vontade de Deus, porque Deus cercou a vida de Jó à força? Não, porque Jó escolheu estar naquele local. Jó não estava cercado por Deus por ser religioso. Jó não era cercado por Deus por ser judeu. Jó nem era judeu. Jó não era cercado por Deus porque casou na igreja, porque um dia foi batizado, porque é membro, porque participa de adolescentes, jovens, adultos, porque canta, porque prega. Jó estava protegido por Deus porque fazia a vontade de Deus. O texto diz que Jó era um homem temente a Deus. Tem muita gente que tem mais temor à religião, à igreja, do que tem temor a Deus. Gente que vive em pecado, preocupado se o pastor, se o irmão, se o líder, se não sei quem, vai descobrir o pecado dele, sendo que ele já está despido diante de Deus. Ao invés de ele estar preocupado no seu caráter diante de Deus, ele está preocupado no seu caráter diante da sociedade. Ah, mas e se eu confessar isso, o que os irmãos vão dizer? Pouco importa. O que importa é você se corrigir diante de Deus. Por que Jó estava cercado? Porque era um homem íntegro. Ele estava cercado de verdade. Ele estava cercado de justiça. Jó estava blindado com a armadura de Efésios capítulo 6. Porque ele era justo, íntegro, falava a verdade. A sua fé estava diante de Deus. Nós precisamos nos posicionar nessa forma. Deus conhecia tanto o coração de Jó, e sabia tanto da sua firmeza, que quando o diabo quer invadir o cercadinho de Jó, Deus fala assim: você pode mexer no que você quiser. O diabo está achando que está tentando a Jó, e Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Enquanto o diabo está achando que está tentando, Deus já está vendo Jó em adoração. Deus já está vendo Jó em gratidão. Deus sabia da firmeza, do testemunho e do caráter de Jó, que permitiu que Satanás chegasse em todas as suas posses. É doído, irmãos, o que aconteceu com Jó. E a gente vai começar a falar disso a partir da próxima quarta. É muito dolorido. As suas perdas, dói. Jó sofreu, Jó chorou, Jó ficou indignado consigo, com a sociedade, com a justiça humana. Mas Jó jamais blasfemou contra Deus. E por consequência, Deus jamais abandonou a Jó. Jó era transparente diante de Deus. Jó era conhecido como um homem justo. E diante da sua luta, da sua dor, da sua tragédia, Jó foi carimbado, foi reconhecido como alguém abençoado. Para terminar, quando a gente fala de conhecido, quando alguém nos conhece, a capacidade de citar alguma coisa da gente, o nome, por exemplo, onde a gente mora. Ah, eu sei que é fulano. Ah, eu trabalho com ele, eu estudo com ele. Ah, é meu vizinho. Então a gente é conhecido, as pessoas minimamente citam quem nós somos. Agora, ser reconhecido implica em qualidades, implica em valores, significa que alguma coisa do nosso caráter foi reconhecida e foi autenticada.
Jó era conhecido na sociedade por ser um homem justo, mas Jó foi reconhecido pelo próprio Deus. Quando Davi tem aquela sequência de pecados trágicos, não sai à guerra, fica dormindo até mais tarde na preguiça, fica olhando a mulher do vizinho pela janela, cobiça, mente, adultera e mata o seu amigo Urias. Natã, um pregador da palavra de Deus, um profeta, meteu o dedo na cara de Davi e disse: Davi, você está em pecado. Davi tinha uma de duas decisões para tomar. Se naquele momento Natã estava sozinho, e disse: Davi, você é pecador. Se Davi tivesse sacado a sua espada e matado Natã, o que o povo teria feito com Davi? O que vocês acham? O que o povo de Israel teria feito com Davi? Na sua opinião. Me ajudem aí. O que vocês acham? O que vocês acham? Samuel, Gustavo, Darli. Aproveitar o Ricardo, primeira vez. O que você acha, Ricardo? Lucas, Alain. Tem os tiozinhos ali da esquerda, né? Ali dá uns... somar os três ali, vai quase até o Novo Testamento, né? Evandro, se você quiser sentar lá com o pessoal, para você se sentir mais à vontade. Raquelzinha, sai daí, filho. Você está destoando. Você está destoando, Raquel. Se Davi matasse Natã, Natã chegou, meteu o dedo na cara dele: você é pecador, você é mentiroso, você é adúltero, você é preguiçoso, você abriu mão do seu chamado. Davi sacou a espada e matou o profeta. O que o povo de Israel ia dizer? Mas Natã morreu. As pessoas iam saber que Natã morreu. Queima de arquivo, né? A irmã está assistindo uma série, olha, rapaz, arquivo X, hein, mano? Que mais? O que o povo de Israel ia dizer? O que você acha? Se fosse nos dias de hoje, um homem justo, temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, governante honesto, correto, a gente não sabe o que é isso, que a gente nunca teve, mas tem um na história aqui. Tenta imaginar. As pessoas iam duvidar do caráter de quem? De Davi. Ou iam duvidar de Natã? As pessoas iam aplaudir Davi, irmão. Davi era um homem que trazia paz e segurança, ganhava as guerras. Davi era um homem que sustentava as famílias. Por causa de Davi, as mulheres se vestiam bem. Por causa de Davi, os homens trabalhavam tranquilos, porque as tribos estrangeiras não invadiam a terra. As pessoas iam dizer assim: esse Natã nunca me enganou, esse negócio de escola bíblica dominical, de jejum, o cara passa jejuando, o cara que se dedica. Esse Natã que é pilantra, certo está Davi, matou, está bem matado. Porque Davi tinha uma reputação diante da sociedade. Só que o caráter de Davi estava em conflito diante de Deus. E quando nós olhamos essa história, Jó era um homem que brilhava, porque ele era conhecido de um jeito pela sociedade, mas era reconhecido por Deus como sendo justo, temente a Deus e que se aparta do mal.